Olá, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui hoje para falarmos novamente sobre o Evangelho de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Esse é o Evangelho do Centro Espírita Caminho da Verdade. E nós falamos para os espíritas do nosso centro, para os espíritas de outros centros espíritas, para os irmãos que são evangélicos e para todos os irmãos que queiram ouvir e aprender mais com o nosso Cristo. Como nós sempre fazemos, nós vamos começar com uma oração. Então nós pedimos, Senhor Jesus, que venha estar conosco, comigo que vou fazer essa reflexão, com todas as pessoas que estejam ouvindo agora, abençoa-as e que elas consigam se beneficiar e aprender um pouquinho mais do seu Evangelho, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu estava falando, nós vamos falar sobre o capítulo 9, Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. E o texto de hoje fala sobre duas atitudes, então, que nos farão ser mais felizes, se a gente conseguir ter essa atitude, sermos dóceis e sermos pacíficos. Mas será que nós podemos ser dóceis e pacíficos nos dias de hoje, na nossa sociedade como está? Será que pode haver generosidade, passividade, doçura nos dias de hoje? É isso que nós vamos ver, é essa nossa reflexão agora. Bem, o nosso Evangelho sempre se baseia nos livros da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Mateus, capítulo 5, versículos 4 e versículo 9. O versículo 4 é: Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. E o 9, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então vamos ver o que significa ser dócil. Dócil é a pessoa que se submete a alguém ou a algo sem oferecer resistência. O sinônimo de dócil é resignado, bem mandado, bem ouvido, obediente. E pacificador, o que é ser pacificador? Aquele que pacifica, apaziguador, como sinônimo pacificante. Então nós vemos que hoje nós vamos falar sobre obediência, passividade, mas na passividade no sentido não de nós sermos passivos, não temos atitudes, mas de procurarmos aquela atitude ativa de buscar a paz. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem vários tópicos. E o tópico que eu quero falar hoje é sobre a paciência. E é um trecho que eu sempre me chama a atenção, que eu acho muito interessante. Entre outras coisas, vou pegar só a parte que eu quero falar hoje, que é: a vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 ninharias, que são alfinetadas que acabam por nos ferir. Então, veja, os espíritos chamam a atenção não dos grandes momentos, nesse tópico eles nos chamam a atenção, não daqueles grandes momentos que nós temos que dar aquele espetáculo de resignação, de grandeza, de paciência. Aqui ele está falando daquele momento que são momentos pequenos, de coisas pequenas que fazem para a gente, de ninharias que fazem conosco, que nós temos que aguentar, que nós temos que suportar. E o acúmulo dessas situações vão nos ferindo, vão nos deixando nervosos, vão nos deixando angustiados. Que momentos seriam esses? Vamos ver, às vezes na nossa casa, as brigas entre o casal, né? Às vezes brigas entre pais e filhos, às vezes brigas entre os vizinhos. E não são coisas assim necessariamente grandes, às vezes são coisas pequenas. Veja se isso já aconteceu com você alguma vez. Por exemplo, você passa o dia inteiro limpando a casa e alguém entra na casa com sapato sujo.
Ou então a casa está toda arrumada, alguém chega e joga a roupa em cima da cama, ou às vezes até a toalha em cima da cama, uma toalha molhada em cima da cama. Ou então aquele adolescente que a mãe fala, fala, os pais falam, falam, e ele deixa o quarto sujo. Ou então sai e quando os pais ligam, o celular está desligado, o pai tenta falar com aquele filho, ele não consegue falar com o filho. E com os vizinhos? Às vezes o vizinho é muito bom, mas ele pega quando sai para passear com o cachorro, ele deixa o cachorro fazer as necessidades bem na frente do seu portão. Aí a gente fala assim, esse é um problema pequeno. Por que que você ficou bravo com isso? Imagine se alguém fala assim, não, mas é um problema pequeno diante dos problemas da vida. Grande coisa alguém deixou o sapato dentro, o sapato jogado no meio da casa, ou você ligou para uma pessoa, a pessoa, seu filho, né, às vezes, um sobrinho, a pessoa estava com o celular desligado, vocês tinham combinado alguma coisa e a pessoa está com o celular desligado, ou o vizinho que deixa o cachorro fazer sujeira na frente do portão, vá lá e limpe. Por que que isso nos deixa tão bravos? Porque a atitude dessas pessoas demonstra que eles não deram atenção aos nossos esforços, ao nosso tempo, ao nosso dia. Às vezes você passou o dia inteiro limpando uma casa, a dona de casa passa o dia inteiro limpando uma casa, no final do dia alguém vem com o sapato sujo, né? Às vezes tem chuva, a pessoa pegou lama, o sapato está sujo, e você fala, será que ele não percebeu que a casa está completamente limpa? Será que ele não percebeu os meus esforços? Será que ele não percebeu que eu tenho importância também nessa casa? Né? Isso que dá a impressão quando a pessoa não reconhece o nosso serviço. Tem essas ninharias também que acontecem fora de casa, por exemplo, no trânsito. Alguém vem e dá uma fechada em você, né? Você estava passando, a pessoa vem, ultrapassa, às vezes até pelo lugar proibido de ultrapassar, e você fica bravo. Mas nada aconteceu, não aconteceu um acidente, por que que você fica bravo? Porque você fala, essa pessoa não está percebendo que eu estava aqui? Será que eu sou invisível? Às vezes a gente pergunta isso, será que eu sou invisível, que a pessoa não percebeu o que está acontecendo, que eu estava aqui, que poderia ter causado um acidente? Será que ela não está percebendo que colocou a minha vida em perigo e a vida dela também? Às vezes acontece também você estar naquela fila, né? Na quarentena agora da Covid, que nós tínhamos o afastamento social, aquela fila enorme, né? Com distância social, você está lá naquela fila há muito tempo, chega alguém, né? Para alguém que está na sua frente, com aquele monte de contas para pagar, entrega para a pessoa na sua frente, e aquela pessoa na sua frente pega as contas daquela pessoa que não ficou na fila para pagar. Ou então você percebe que alguém conseguiu chegar de fora e entrar na fila e cortar a fila. E nós ficamos com muita raiva disso. Houve um erro? Sim, houve um erro, mas é um erro muito grave? Não. Por que que nós ficamos bravos? Porque essa pessoa não deu bola para o nosso tempo. Se ela tem alguma coisa para fazer, eu também tenho. Se essa pessoa tem atividades na casa dela, eu também tenho. Será que ela não percebeu que eu também tenho as minhas necessidades de estar em outro lugar fazendo outra coisa, não somente ali? É assim que nós nos sentimos também, quando uma pessoa marca com a gente algum encontro e chega muito atrasada. E às vezes não pede nem um desculpe. Ou então a pessoa simplesmente não aparece e não explica por que não apareceu. Muito tempo depois é que ela fala, você foi naquele encontro que nós marcamos? Pois é, né? Sabe que não deu para eu ir? Mas ele não avisou na hora, não avisou naquele momento, nos deixou lá esperando um tempão. Quer dizer, aquela pessoa não deu valor ao nosso tempo, não deu valor às nossas necessidades, não me valorizou. E essas situações vão nos deixando assim desgostosos. Imagine um dia que tenha acontecido tudo isso, como que você está se sentindo no final do dia?
você está se sentindo arrasado, às vezes você está se sentindo assim, até deprimido por essas situações, que não foram situações tão ruins, não foram situações assim de tantas coisas ruins, mas foram situações que para você foram importantes. As mil ninharias que os espíritos nos falam, que acabam por nos ferir ao final do dia. E o que nós temos que fazer nessas situações, né? Bem, quem é a pessoa que pode nos ajudar? Quem pode nos ajudar? O nosso modelo, o livro dos Espíritos fala que o nosso modelo, nosso guia é Cristo. A Bíblia fala, Cristo deixou-nos o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. E o que Cristo faria nessas situações? Como que Cristo agia nessas situações? Bem, nós não podemos negar os nossos sentimentos. Nós temos que dar importância ao nosso sentimento. Nós temos que valorizar o nosso dia, os nossos esforços, a educação que nós damos aos nossos filhos. Mas a resposta que nós demos tem que ser uma resposta com amor, com consideração, né? Como que Cristo fazia? Quando Cristo olhava para uma pessoa, ele realmente via essa pessoa. Ele via não somente o que a pessoa era no exterior, mas ele via quais as necessidades, inclusive as necessidades espirituais daquela pessoa, os problemas que ela tinha, e ele tentava tirar as qualidades dessa pessoa. Cristo tratava as pessoas com carinho, com respeito, porém não podemos esquecer que Cristo tratava as pessoas com sinceridade também. Ele não mentia. Quando a pessoa estava fazendo alguma coisa errada, ele dizia que aquela situação estava errada. Quando, por exemplo, Pedro falou, olha, eu vou segui-lo, ele falou, não, você vai me negar. Ele sabia isso de Pedro, ele não falou, olha, Pedro, sabe, você realmente é muito bonzinho. Não, ele conhecia as pessoas, ele falou, não, isso vai acontecer. E muito em breve você vai fazer alguma coisa que vai deixar quem decepcionado? A nós, né? Às vezes, quando nós fazemos uma coisa errada, nós mesmos nos decepcionamos. Por quê? Porque a gente não queria ter feito aquilo. Então, como que nós temos que tratar as pessoas? Nós temos que tratar as pessoas com amor, com carinho e com uma palavra que está em moda hoje, assertividade, né? O que é assertividade? Assertividade, a definição é uma competência emocional que determina que o indivíduo consegue tomar uma posição clara, ou seja, a gente não fica em cima do muro. Uma pessoa assertiva afirma o seu eu e a sua autoestima, demonstra segurança e sabe o que quer e qual alvo pretende alcançar. Então, nós podemos dizer que Cristo foi assertivo? Sim, Cristo foi assertivo. Mas muito mais do que isso, ele nos tratou com amor. Só que ele foi assertivo. E nós precisamos procurar essa virtude em nós também. Por quê? Porque a pessoa assertiva fala a verdade. Ela toma uma posição. Mas, como seguidores de Cristo, nós temos que tomar essa posição com consideração, com respeito, na medida exata. Então, para as pessoas que não respeitam o nosso trabalho em casa, nós temos que falar com gentileza, falar com vontade de acertar a situação, mas nós temos que falar. Qual é o erro nosso, às vezes até como evangélicos, como espíritas, né? A gente vai deixando aquilo passar. O marido chega em casa, às vezes com o sapato sujo ou deixa as roupas em todo lugar e a esposa não fala. Ela vai deixando, vai deixando. Um dia ela não aguenta mais porque essas mil ninharias, né? Essas ninharias vão nos ferindo, como os espíritos falaram. Eles vão nos deixando cansados daquela situação. E um dia a pessoa explode. É aquele dia que a mulher está muito brava, explode com o marido, explode com os filhos, e daí ela vai falar palavras como: você nunca respeita o meu trabalho, você nunca presta atenção no que eu faço, você nunca me ouve, você é sempre descuidado com as coisas. E o marido fala: mas por que você nunca falou sobre isso? Eu não tinha percebido. Então, esse é o motivo de quando a gente ver alguma coisa, a gente falar.
estabelecer dentro das nossas casas, estabelecer regras de conduta, que não vai ficar ruim para ninguém, né? Eu tenho uma amiga que ela falou para o marido dela, depois de muitos anos de casada, ela falou para o marido dela: olha, eu não gosto de servir ninguém quando estou à mesa. Ela é uma esposa maravilhosa, ela cozinha muito bem, ela pode ficar cozinhando para muita gente, mas ela um dia falou para o marido: eu não gosto quando você me pede para eu te servir. E o marido ficou assim meio espantado, porque ela nunca tinha falado isso para ele. Ela nunca tinha falado isso para ele. Então vamos ser sinceras, né, minhas irmãs, meus irmãos dentro de casa, tentar estabelecer regras com os adolescentes, com adolescentes, com os filhos é difícil, mas nós temos que fazer. Se nós queremos que eles sejam adultos responsáveis, nós temos que fazer sim, estabelecer regras. Falar que o espaço dele ele tem que deixar limpo, se ele não quiser que nós estejamos sempre lá mexendo nas coisas dele, o tratando às vezes como criancinha sem respeito, é fazer com que ele limpe os espaços dele, mas desde criança também ensiná-lo, né? Como tem uma pessoa que ela fala, a gente sempre pede para os filhos limparem os seus espaços, mas a gente ensinou para eles como limpar, então temos que limpar várias e várias vezes para eles limparem os espaços. Na rua é mais complicado, né? Na rua é mais complicado a gente falar com estranhos, pedir algumas vezes que eles nos respeitem, porque às vezes as pessoas são desequilibradas e elas vão agir de um modo, às vezes até violento, né? Quantas vezes a gente vê que aconteceram brigas por causa do trânsito, brigas que não precisariam acontecer, brigas que deixaram pessoas até feridas, porque as pessoas foram falar tomar satisfações no trânsito, mas a outra pessoa estava completamente desequilibrada. Aí nós não vamos poder fazer nada. É melhor que a gente deixe isso passar, usemos a paciência e deixemos isso passar, né? Às vezes até a gente faz e depois se arrepende. Um amigo meu da prefeitura, ele falou que um dia estava no carro com o filho dele e aconteceu isso. Uma pessoa o fechou no trânsito e tal, e ele começou sabe quando a pessoa fala com o motorista que está lá na frente como se ele estivesse ouvindo? Então ele começou a brigar com o motorista lá da frente. Puxa vida, você não devia ter feito isso e tal. Claro que o motorista já nem estava ouvindo mais ele. Aí ele percebeu que o filho estava no carro e o filho estava olhando espantado para ele, assim, visivelmente nervoso, vendo o pai daquele jeito, que ele nunca tinha visto o pai reagir daquela maneira. E aí meu colega falou: olha, aí eu fiquei sem graça de meu filho ter me visto perder a calma, perder até a razão naquele momento. Aí ele falou: será que vale a pena isso, a gente ficar transtornado desse jeito no trânsito? É isso que eu estou passando para o meu filho? Então, nessas horas nós não podemos, nessas horas que nós não vamos poder brigar, nós vamos poder exteriorizar nossa raiva, que vai ser inútil exteriorizar nossa raiva, nós temos que usar a afabilidade, a doçura, a paciência nesse momento e falarmos: olha, eu realmente fiquei bravo, eu realmente fiquei brava, mas eu vou deixar passar, que Deus o ajude, que Deus o ampare, que ele não faça mais isso, porque ele está no trânsito colocando a vida dele e colocando a vida de outras pessoas em perigo, né? Não vamos ter outra atitude a não ser essa atitude, né? Então, se nós queremos amar, porque Cristo veio e nos amou, nos ensinou a paciência, nos ensinou a amar e ele nos amou primeiro, nós temos que ser assertivos no momento que nós pudermos ser assertivos. É por isso que eu falei, Cristo foi assertivo, sim, mas não foi só isso. Ele foi assertivo, mas acima de tudo, com amor e com paciência. E ele falou que os mansos vão herdar a terra. E ele mesmo muitas vezes falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque nem sempre nós falarmos, brigarmos por a situação a limpo,
nós vamos dizer, nós vamos arrumar as situações, né? Até podemos arrumar a situação naquele momento, mas aí nós temos que pacificar nosso coração e voltar a ter paz com aquela pessoa, com aquele caso. Porque imagine se nós toda a vida nós saímos na rua armados assim, sabe? Hoje quem passar na minha frente eu vou brigar, hoje quem passar na minha frente ou na fila eu vou brigar. Como seria a sociedade? Como seriam as nossas relações no dia a dia, né? E outra coisa que nós temos que aprender muito a fazer hoje em dia para nós termos calma, para nós termos paciência, é nós sabemos refletir nas situações. Sabemos ouvir as pessoas, sabemos entender as pessoas. E hoje, meus irmãos, que muitas pessoas falam que nós estamos falando muito nas redes sociais, nós temos muitas redes sociais, nós temos muitas maneiras de nós nos comunicarmos. Parece que a gente fala muito, a gente diz muito, mas a comunicação está sendo muito pequena. E às vezes as pessoas que mais precisam ser ouvidas são as pessoas que menos falam que elas estão com problemas, né? E aquele momentinho que a gente podia parar e ouvir uma pessoa, parar e ouvir as necessidades dela, são os momentos que a gente não quer fazer isso, né? A gente não tem paciência, está sem tempo. É muito necessário hoje em dia a gente ouvir as pessoas. As pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão muito nervosas, as pessoas estão muito cheias de informações, né? Há um excesso de informação, um excesso de muitas coisas nas nossas vidas, mas nada substitui a comunicação, nada substitui o diálogo, a escuta empática, a escuta com vontade, não só de nós escutarmos, não só de nós ouvirmos. O que é ouvir? Ouvir é a capacidade que a gente tem de receber os sons nos nossos ouvidos. O que é escutar? Escutar é quando a gente entende as palavras, entende aquela língua. Mas o que é entender com o coração? É tentar nos colocar no lugar das pessoas, é escutar empaticamente, ver o que ela está falando, ouvir as necessidades, né? Entender quais as necessidades da pessoa que ela quer que sejam atendidas. É nesse momento que a gente pode ter percebido que até nós mesmos, como donas de casa, como esposas, como, né, funcionários, nós não estamos prestando atenção também nas necessidades das outras pessoas. Então, Cristo fala, levai as cargas uns dos outros, né? Vamos ouvir uns aos outros, é isso que nós estamos precisando na nossa sociedade, para ter essa gentileza. Tem uma propaganda muito bonita que apareceu faz muitos anos, que fala assim, que gentileza conduz a gentileza. Uma pessoa sendo gentil, ela é copiada, né? Não sei se os irmãos se lembram, é uma propaganda muito bonita. Então vamos tentar fazer isso, vamos tentar espalhar, semear o bem, espalhar a semente do bem para que as pessoas comecem a nos copiar também. Ao final desse tópico que eu estou falando hoje da paciência, os espíritos falam assim: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós, e não tinha nada a se repreender, enquanto vós tendes que espiar o vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Então, nós temos que usar a Cristo como nosso modelo, porque se ele sofreu sem necessidade, só para nos dar o exemplo, nós conseguimos também calar um pouquinho o nosso orgulho para nós semearmos a paciência. Para terminar, tem uma mensagem muito bonita de Emmanuel que se chama Força de Hábito. E essa meditação é assim: quanto possível, procura acostumar-te ao bem. Pensa e fala no bem. Age fazendo bem tanto quanto puderes. Um dia compreenderás que a pessoa, seja ela quem for, somente crê e tão só admite aquilo que cultiva no próprio coração. Então, muita paz a todos e até o nosso próximo